meus caríssimos estudantes, e agora, para a gente fazer aí a correção, né, e a revisão, antes de tudo, do que nós falamos nessa temática de hoje. E a temática muito boa, né, de valorização, de observação do nosso cenário que nós estamos inseridos, nossa realidade tão perto, né, e a gente muitas vezes não tem aí tanta proximidade, mas nós a partir dessa aula nós vamos ter mais proximidade, vamos valorizar mais ainda a cultura indígena, certo? E as suas práticas corporais, as suas vivências, experimentações, a arte, né, o colorido, a utilização e a valorização também aí, e o cuidado com a natureza que nós sabemos que todos os povos têm, certo? Então bora lá dar uma olhada nesse slide. Nós estamos em que aula, prof? Na aula de número 4.2. E nessa aula eu falei com você a respeito das manifestações das práticas corporais na cultura indígena. Muito bem, na cultura indígena. E nela, gente, olha só, eu falei a respeito da cultura dos povos indígenas, que considera a diversidade étnica. Então a gente observa principalmente esse ponto da nossa conversa, né, de cada povo. Traz aí diversas tradições, né, traz uma tradição muito forte, traz costumes, características e valores particulares daquele local, daquela etnia, daquele povo. Através aí dos aspectos demográficos, nós observamos que Rondônia tem cerca de 21.153 pessoas que são indígenas, o que vai representar aí um total do país cerca de 1,25, né, desse percentual. Nós temos aí entre as práticas corporais, gente, uma diversidade muito grande, que estão correlacionadas aí com brincadeiras e jogos, com danças, com esportes, com práticas corporais tradicionais que enriquecem aí o nosso conhecimento e as nossas vivências corporais, não é mesmo? Muito bem. Através dessas manifestações culturais, das práticas corporais da cultura indígena, eu tenho aí a presença, por exemplo, de algumas brincadeiras tradicionais, como a peteca, a cama de gato, o biboquê, o banho de rio, o estilingue, o peão, certo? E por que, prof, que eu tenho essa presença tão forte aí, tão existente aí dessas brincadeiras? Para que eu tenho tudo isso? Vou te falar através desse próximo quadro ali, olha só, que fala a respeito da cidadania, o intercâmbio e a valorização da cultura. Então, o que se quer através disso tudo, ir vivenciando e fazer com que vocês explorem, que vocês busquem, que vocês se apropriem desse conhecimento, principalmente a valorização dos povos indígenas, certo? Essa valorização, ela passa por você ter o conhecimento sobre essas práticas, sobre essas vivências, sobre o explorar de maneira saudável, sem destruir nada, sem explorar o povo que já está no seu local, mas o explorar em conhecimento, certo? E aí a gente pode realizar ações e promover ações que tragam cidadania, que tragam valorização, que tragam bem-estar, que tragam aí também... O que mais, prof? Que tragam dignidade aos povos indígenas, certo? Muito bem. Dentro dessas práticas, através dessas práticas, eu tenho aí os jogos dos povos indígenas. E aí eu tenho presença marcante aí de diversas práticas. Entre elas eu tenho uma aqui, ó, a natação, a canoagem, as lutas, a arco e flecha, o futebol, entre tantas outras práticas aí que a gente pode vivenciar e experimentar, certo? E que a gente conversou em aula. Tenho também outras práticas, né, que estão relacionadas aí ao jaci. Eu tenho arco e flecha, arremesso de lança, cabo de força, canoagem, corrida de 100 metros, corrida de 5.000 metros, o futebol, a corrida de tora, o voleibol, também a natação. E tudo isso, todas essas práticas, gente, vem contribuir para que a gente valorize e para que a gente observe as leis vigentes para trazer o quê? Uma cultura de paz, né?
o pano de fundo aí de todas as práticas esportivas, das modalidades, das Olimpíadas, das grandes competições, das Copas do Mundo, é trazer uma cultura de paz, uma cultura em que você enxergue o outro, tenha empatia, né? Que você tenha o respeito pelo que cada um traz, carrega aí da sua ancestralidade, da sua cultura, né? Daquilo que é tradicional, certo? E não seria diferente em relação às práticas dos esportes tradicionais. Então a gente busca valorizar também. Revisão feita, Prof. Iris vai ficar aqui, vai girar a vinheta e nós vamos fazer a correção dos exercícios. Te aguardo. Muito bem, agora chegou a hora de corrigir aí essas atividades. Será que você acertou tudo? Então bora dar uma olhada. Confere comigo aqui a primeira atividade. Então vocês vão ler junto comigo aqui no 3, hein? Vou até colocar a contagem aqui na frente. 1, 2, 3. Comigo. Verifica-se integração de diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. A edição dos Jogos de 2003, por exemplo, teve a participação de 60 etnias, dentre elas Kaiowá, Guarani, Bororó, Pataxó e Yanomami. A última edição ocorreu em 2009 e foi a 10ª vez que o torneio foi realizado. A periodicidade dos jogos é anual, com exceção o intervalo ocorrido entre 97, 98, 2006 e 2008, quando não houve edições. Então a gente está falando aí dos jogos, né, que ocorreram e teve aí algumas quebras de continuidade, mas os jogos eles aconteciam de forma anual, certo? Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Agora vem lá o questionamento. O que nós queremos? Você irá assinalar a alternativa correta em que apresenta os primeiros organizadores dos povos indígenas. E aqui a gente vai descobrir juntos, né? Quem foram os primeiros organizadores dos povos indígenas? Será que foi a Fundação Nacional do Índio, com o apoio do Ministério dos Esportes? A letra B, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Verão? Letra C, o Comitê Intertribal Indígena com apoio do Ministério dos Esportes? Letra D, a Fundação Nacional do Índio com apoio do Comitê Intertribal Indígena? Ou a letra E, que é nenhuma dessas opções? Prof, eu não sei, mas a gente vai já descobrir junto. Olha só, os primeiros organizadores dos povos indígenas foram o Comitê Intertribal Indígena com apoio do Ministério dos Esportes. Lembra que eu falei que nós temos aí uma diversidade muito grande de etnias? Então, nada mais correto do que o Comitê Intertribal, né, que apoia aí diversas etnias, está à frente em consolidação a um órgão maior chamado de Ministério dos Esportes. Então, foram esses dois organizadores, os primeiros organizadores desses jogos aí que eu acabei de mencionar para vocês, certo? Muito bem. E aí, quem conseguiu acertar? Quem conseguiu descobrir aí a resposta correta? Muito bem, parabéns para você. Se não conseguiu, não tem problema. A gente está aprendendo junto, ok? Muito bem. Questão de número 2 diz o seguinte. Nos jogos dos povos indígenas, elementos tradicionais como as pinturas e os adornos estão presentes nas práticas corporais, certo? Muito bem. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. E também fazem parte das práticas esportivas. Então, a gente consegue perceber como
a utilização aí de práticas que são do dia a dia dos povos indígenas, que passam a fazer parte aí desse contexto de práticas corporais em competições, em jogos dos povos indígenas. E a gente tem aí o exemplo do arco e flecha, né? E da lança também, que são utilizados a princípio para fazer a caça e para fazer a defesa aí da comunidade na aldeia. Veja como é interessante, como é curioso a gente observar esses pontos, né? Muito bem. Olha só, dentre essas alternativas a seguir, você irá marcar a opção que melhor define a cultura indígena. Será que a letra A está correta? Ela diz o seguinte: é uma forma resumida de descrever um pouco o que foi produzido pelos indígenas. Será que é isso? Vamos ver a letra B. É uma formação de povos diferentes, com hábitos e línguas diferentes. Será que se resume somente a isso? Pensa comigo. Letra C. São apenas sociedades sem propriedade privada e de habitação coletiva. Letra D diz o seguinte: é um conjunto de características que marca um determinado grupo indígena, com hábitos, costumes e línguas diferentes. E a letra E fala que nenhuma dessas alternativas que eu mencionei para você, caríssimo estudante, ela faz jus aí ao que nós queremos saber, certo? Então eu quero saber o que melhor define a cultura indígena. Vou te dar 5 segundos para tu responder comigo. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Olha só a resposta correta, letra D. Então, quando a gente fala de definição da cultura indígena, a gente tem que atrelar aqui a um conjunto de características que marca um determinado grupo indígena, e a gente falou que tem diversas etnias, tá? Que tem aí os seus hábitos, tem aí os seus costumes e as suas línguas diferentes, certo? Muito bem. Então, quando eu falar de cultura indígena, eu estou falando disso. Perfeito? Tranquilo até aqui? Maravilha. Vamos então para a questão de número 3. Vocês vão ler junto comigo, hein? Me acompanhe aqui em alto e bom som. 1, 2, 3. A conservação dos costumes de cada etnia, o idioma, as crenças, os ritos, as pinturas corporais, a música e os esportes tradicionais dos povos são critérios importantes para a participação dos jogos dos povos indígenas. Vou ler de novo e presta bastante atenção junto comigo, hein? Olha lá. A conservação dos costumes de cada etnia, o idioma, as crenças, os ritos, as pinturas corporais, a música e os esportes tradicionais dos povos são critérios importantes para a participação nos jogos dos povos indígenas, certo? Muito bem. O que a questão quer? Que você observe esse texto que nós acabamos de ler e você vai marcar qual a opção correta aí nesse contexto, tá? Letra A. Os indígenas visam medalhas e vitórias. Analisa aí comigo. Letra B. Os indígenas buscam apenas resultados e performance. Letra C. Os indígenas querem apenas participar de eventos e festejos. Letra D. Os indígenas buscam técnicas e táticas esportivas. E letra E. Os indígenas buscam a aproximação de diferentes sujeitos e culturas. E aí? 5, 4, 3, 2, 1. Qual dessas opções aí que está correta o enredo aí, a frase? Os indígenas visam medalhas e vitórias? Não, né, gente? Os indígenas buscam apenas resultados e performance? Também não. Os indígenas querem apenas participar de eventos e festejos? Esse não é o objetivo maior. Os indígenas buscam técnicas e táticas esportivas? Será que é isso que passa na cabeça deles? Não, né, gente? Então, só nos resta a letra E, que diz que os indígenas buscam aproximação
de diferentes sujeitos e culturas, né? E a gente falou aí que nessas competições, nessas práticas desses jogos, nós temos aí a presença de diferentes etnias. E aí eu faço esse reforço para você, ok? Muito bem. Para a gente explorar um pouco mais essa temática, eu deixo aqui para vocês um artigo falando sobre os jogos dos povos indígenas, tradição e mudança. Está aqui nesse material, tá? E tem esse link aqui também, certo? Muito bem. Para finalizarmos o nosso momento Pratique Mais, deixo uma mensagem para você aqui que diz o seguinte: vamos celebrar a força, a sabedoria indígena, em cada movimento uma conexão com as nossas raízes. Isso sim a gente tem que valorizar, gente, tá? Isso a gente tem que valorizar. Então, vamos celebrar, assim como os povos indígenas celebram aí, festejam, comemoram, né, compartilham, ficam felizes, trabalham a celebração e a cooperação dentro dessas práticas, nós também vamos aprender e valorizar cada vez mais. Então, vamos celebrar essa força, essa sabedoria milenar e essa sabedoria enriquecedora que vem aí dos povos indígenas e vamos levar em conta que cada movimento, cada ação, cada conexão está ligada às nossas raízes, né? Em especial aí as nossas raízes aqui na nossa Amazônia Legal, certo? Muito bem. E aí eu te chamo, caríssimo estudante, para você vir fazer comigo aqui as práticas que estão sugeridas aí no material que o professor vai estar direcionando com você. Então, realize todas as práticas, registra com foto, com vídeo, eu quero ver, quero me sentir mais perto de você e descobrir que outras práticas que a Prof. Iris não mencionou aqui na aula e que você já realiza, você já vivenciou e você pode compartilhar com todo o estado, ok? Com todo mundo, aliás, que estiver acompanhando essa aula. Então, caríssimo estudante, nós ficamos por aqui nessa atividade, nessa aula, com você contemplando aí sobre as manifestações culturais da cultura indígena e nos vemos na próxima aula. Realiza aí as práticas, que eu vou ficando por aqui já ansiosa para receber os teus registros, ok? Tchau, tchau!